Primeiro Crônicas, capítulo 28, diz assim: Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerreiros valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção. Porém, Deus me disse: Você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: O seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem feito até o dia de hoje. Portanto, agora, diante de todo o Israel, a congregação do Senhor e diante do nosso Deus que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês possuam esta boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, bem como do lugar do propiciatório. Também entregou a planta de tudo o que tinha em mente com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Deu-lhes instruções para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Especificou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candelabros de ouro e as suas lâmpadas de ouro, para cada candelabro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para cada uma das mesas da proposição e o peso da prata para as mesas de prata. Ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos. Para as taças de ouro, o devido peso a cada uma, bem como para as taças de prata, a cada uma o seu peso.
o peso do ouro refinado para o altar do incenso, bem como, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Davi disse: tudo isto me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Então Davi disse a Salomão seu filho: seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. E, para toda obra, você poderá contar com voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço. Também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. Vamos a Joel. Joel, capítulo 3. Joel 3 diz assim: eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-lo da sua terra, eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isto entre as nações. Declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa.
estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que, naquele dia, os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado. E o Senhor habitará em Sião. E terminamos aqui mais um livro, o livro do profeta Joel. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.